Eu começo agradecendo a sensibilidade e o compromisso ético da coordenação da aba ao ter criado uma série de instrumentos em auxílio às pesquisadoras e pesquisadores do Rio Grande do Sul. Meu nome é Lisiane Kerstin, eu sou doutoranda em Antropologia Social da URGS e o título dessa apresentação é O Policial Catacone, uma etnografia das trajetórias e narrativas de policiais de fronteira. Atravessar fronteiras é um fenômeno que pode significar adentrar outros regimes jurídicos, morais e identitários. Atravessar fronteiras, mesmo que não resulte em distinções referentes às pessoas, ainda assim pode incidir sobre as mercadorias que são carregadas nessas travessias. Nesse contexto, as mercadorias podem emprestar às pessoas seu estatuto de ilegalidade ou legalidade. Essa comunicação é uma das etapas de minha pesquisa de doutorado e se insere no campo dos estudos acerca da securitização da América do Sul e nos estudos de governamentalidade. O trabalho de campo que enseja essa pesquisa teve início em março de 2024 e os apontamentos aqui apresentados são uma primeira elaboração do trabalho de campo. Nesse momento, eu estou analisando as narrativas e práticas de agentes de segurança pública que atuam na cidade de Uruguaiana e Paso de los Libres, cidades situadas na fronteira entre Brasil e Argentina. Essa apresentação visa pensar como os agentes da segurança pública lidam com as diferenças, bem como pensar de que maneira essas diferenças são organizadas a partir das trajetórias desses sujeitos que fazem com que eles tomem decisões práticas no trabalho todos os dias. Quem se para, por que se para e o que se faz quando se para. O objetivo dessa apresentação é dar uma notícia acerca das discussões geradas a partir da análise das maneiras com as quais os policiais que atuam em uma das fronteiras mais movimentadas do Brasil negociam com os ilegalismos próprios desses espaços e os sujeitos que ali atuam, bem como analisar os elementos constitutivos das narrativas e das histórias das fronteiras entre os agentes de segurança do Estado, assim como pensar as trocas, as continuidades e rompimentos das lógicas e narrativas. Nas fronteiras do Estado do Rio Grande do Sul, há figuras populares importantes quando falamos de fronteiras e legalidades. São elas os chibeiros, os quileiros, os bagageiros ou passadores. Essas pessoas fazem o comércio de produtos de um lado para o outro da fronteira, ganhando a vida com a diferença da taxa cambial. Vendendo, por exemplo, gás de cozinha, produtos alimentícios e outros tantos pequenos objetos. Uruguaiana e Paso de los Libres são cidades gêmeas ligadas e separadas por uma ponte sobre o rio Uruguai. Cidades essas com uma história de trocas seculares, constituindo hoje um importante ponto de confluência do contexto Mercosul. Esse ponto do mapa é um dos maiores polos de comércio exterior do Brasil, abrigando uma das principais aduanas do país e movimentando grande volume de importações e exportações. Uruguaiana e Paso de los Libres possuem uma das poucas áreas de controle integrado chamado Passo Fronteiriço. Durante a pesquisa de campo, as histórias ouvidas durante as conversas e em todas as entrevistas sempre passavam pela indicação de que eu fosse pesquisar em outro lugar. Essa triangulação de indicações é o primeiro ponto de partida dessa análise, que se refere às trajetórias sociais e geográficas desses sujeitos. Nesse primeiro momento, ouvi muito mais sobre Corumbá, Porto Velho, Clorinda, Bonfim, Pontes de Lacerda, Ponta Porã, Guaíra e Foz do Iguaçu do que propriamente Uruguaiana e Paso de los Libres. Todos tinham histórias e contatos de outros lugares que foram produzindo um mapa de referência para as próximas etapas da pesquisa. No entanto, já se indica que há um saber relacionado à circulação própria das carreiras policiais federais que também será objeto de análise. Os lugares de lotação anterior dos servidores aponta para uma modulação na forma como cada fronteira é sentida e vivida. Sugiro pensar a partir das categorias êmicas trazidas na fala de um interlocutor, de que haveria fronteiras tranquilas,
outras mais ou menos e as horríveis. Uruguaiana é considerada uma fronteira tranquila por todos. Argumento, portanto, que é preciso ampliar a análise para considerar a história dessas corporações que atuam nas polícias de fronteira, refletindo sobre os itinerários desses agentes e como isso incide nas suas negociações de sentidos cotidianos. O título dessa apresentação, O Policial Catacone, traz um termo citado em uma das entrevistas. Uma forma jocosa de se referir ao policial responsável pela abordagem dos carros, caminhões e motocicletas na rodovia em frente ao posto da PRF. Esse xiste indica que há diversas ocupações dentro de uma corporação policial, mas também hierarquia entre os postos. Existe um sistema de valoração no qual um dos indicadores é o fato do sujeito ter passado, seja por lotação ou por missão temporária, por fronteiras tidas como perigosas. E essa análise visa pensar como essas trajetórias modulam as formas como os agentes negociam com os ilegalismos dos chibeiros, quileiros, bagageiros e passadores das fronteiras do sul do Brasil. A proposta de realizar uma etnografia das trajetórias profissionais dos policiais de fronteira visa capturar as nuances dos entendimentos e acordos tácitos que operam nesse contexto. A seguir, apresento um trecho do meu diário de campo. Ele conta que não gostava de trabalhar com multa porque a pena de multa só penaliza o pobre. Para o rico, multa não tem efeito transformador algum. Não terá impacto no orçamento da pessoa, nem na manutenção da propriedade do veículo, já para o pobre, muitas vezes a multa o condena a não comer certos alimentos, chegando mesmo a representar a perda daquele bem e tendo um impacto imenso na vida financeira de toda uma família pobre. Ninguém para um carro de 200 mil, os colegas só paravam pobre porque odeiam pobre. Ele não. Ele só parava carros que ele não podia comprar ou mesmo sonhar em comprar. Diário de campo, 25/2/2024. Já outro policial vai praticamente responder ao primeiro, quando traz a visão sobre a função e o papel pedagógico da multa. Porque às vezes, quando o colega entra na polícia, ele tem a impressão de que a multa não combate nada. A pessoa é multada, vai pagar, não vai dar nada. Mas, na verdade, o que impede as pessoas de não fazer novas cagadas no trânsito é exatamente a fiscalização. Geralmente, as pessoas têm medo de ser fiscalizadas, elas não querem arriscar. Se tu não pegar aqueles lugares que não tem muita polícia, a pessoa não sabe que não tem fiscalização. A pessoa sabe que não tem fiscalização, então ela anda certo. As pessoas não tiram nem a CNH em alguns lugares. Esses sujeitos vêm de lugares geográficos e sociais distintos. Nesse sentido, considero relevante para a pesquisa mobilizar a complexidade da instituição policial e os processos subjetivos que implicam suas práticas de controle, classificação e identificação da mobilidade de coisas e pessoas nas fronteiras do sul do Brasil. A importância de aprofundar a subjetividade presente nas práticas justifica-se pela possibilidade de refletir sobre os quadros morais que orientam as abordagens eventuais e cotidianas. Nas entrevistas com profundidade, pude observar como os policiais de fronteira mobilizam os recursos de suas trajetórias profissionais para lidar com o cotidiano do controle fronteiriço, seja indicando os locais que passaram na vida funcional, seja trazendo seus marcadores sociais à diferença. Portanto, o policial Catacone libera a passagem da pesquisadora para uma discussão acerca do campo semântico e moral das negociações do campo, ponderando as trajetórias desses sujeitos em um quadro funcional das instituições policiais que atuam nas fronteiras do Sul. Muito obrigada.